Olá, turma, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é de História e nós vamos falar sobre os europeus no Brasil. A partir dos anos 1530, os portugueses começaram a se estabelecer no território que mais tarde seria chamado de Brasil. O local já era habitado por indígenas, que tinham hábitos diferentes daqueles dos europeus. Esse contato foi de muita desconfiança, mas também houve interação. Os portugueses adotaram o uso de instrumentos indígenas como canoa, arco, flecha e tacape. Eles também incorporaram o milho, a mandioca e o amendoim à sua alimentação. Houve a união entre indígenas e europeus. Seus filhos eram chamados de mestiços. Os portugueses impuseram sua religião e parte de seus costumes por meio da catequização dos indígenas feita pelos padres jesuítas. A partir de 1530 houve a colonização de fato, por medo de os estrangeiros tomarem as riquezas e porque eles queriam encontrar ouro e prata. A colonização foi a forma utilizada pelos europeus para explorar territórios americanos. O país colonizador era chamado de metrópole, no caso Portugal, e o território explorado era a colônia, que nesse caso é o Brasil. Esta devia fornecer mercadorias com muito valor e enriquecer a metrópole. Portugal criou as capitanias hereditárias, que eram faixas de terra para organizar a administração e incentivar a ocupação do território por portugueses. Elas foram distribuídas a donatários, que eram nobres portugueses da confiança do rei, e eles eram responsáveis por administrar cada uma dessas capitanias. Já nos anos 1600, o governo português decidiu montar no Brasil engenhos e produzir açúcar, artigo que era muito valorizado na Europa naquela época. Tanto com a exploração do pau-brasil, quanto com o cultivo de cana-de-açúcar, durante o primeiro século de colonização, a presença europeia permaneceu na costa brasileira. Em 1502, os portugueses chegaram à Baía de Guanabara, na região da atual cidade do Rio de Janeiro. Em 1555, os franceses também chegaram a esse local e logo se aliaram ao povo tamoio para explorar o pau-brasil. Mas para impedir o avanço dos franceses, os portugueses decidiram expulsá-los. Para isso, fundaram em 1565 a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Foram construídas casas de colonos, um colégio jesuíta, uma igreja e prédios da administração pública portuguesa. Em 1567, após batalhas navais e terrestres, os portugueses expulsaram os franceses da Baía de Guanabara e exterminaram a maioria do povo tamoio. Os franceses ainda tentaram permanecer no território brasileiro, mas voltaram a ser expulsos pelos portugueses. O açúcar produzido no Brasil era levado pelos portugueses para a Europa e vendido aos holandeses. Lá na Europa, os holandeses refinavam o açúcar e o revendiam a preços muito mais altos. Para aumentar os lucros e obter açúcar diretamente do Brasil, os holandeses ocuparam diferentes regiões do Nordeste. Em 1624 e 1625, conquistaram Salvador e em 1630 conseguiram invadir Olinda e Recife. Em 1637, os holandeses nomearam Maurício de Nassau como governante de Pernambuco. Ele ordenou a construção de canais, escolas, teatros e da primeira ponte do Brasil. Também fez alianças e deu empréstimos aos senhores de engenho, para que realizassem melhorias em suas fazendas. Mas, depois de muitos desentendimentos com o governo da Holanda, Nassau pediu demissão em 1644 e foi embora do Brasil. O governo holandês começou a cobrar os empréstimos que tinham sido feitos aos senhores de engenho, que ficaram descontentes e voltaram a apoiar Portugal. Assim, após muitos combates contra os holandeses, os portugueses reconquistaram Pernambuco.
Em 1654, os holandeses foram expulsos do Brasil e começaram a produzir açúcar em suas colônias nas Antilhas, na América Central. O açúcar holandês era vendido na Europa por um preço menor que o açúcar fabricado no Brasil. Então, Portugal não conseguiu superar essa concorrência e a produção e exportação de açúcar entraram em declínio. Bom, turma, por hoje é só. Beijinhos e até a nossa próxima aula!